Ah, que legal. E o Donato, você trabalha com a BAP? Sou agora. Sou agora. Tá, aproveitar aí, ó, o Denis Andrade. Denis Andrade disse, ó, papo excelente de vocês. Denis aí, Denis, você sempre tá procurando a BAP, ó. Quiser passar algumas demandas para Denis é o ele. empresário do canal aí, o cara tem uma consultoria de Aliás, tem, SAP. aproveitando então, tem muita gente que pergunta, né, como é que a gente faz, né, com o trabalho e tudo mais. Então é exatamente isso. Ele é programador, né, com a BAP, e principalmente com o lance do coronavírus, né, casou da gente ficar remoto. Meu contrato, eu estava trabalhando até ontem, foi meu último dia do contrato como PJ, né, como contratado. Eu estava trabalhando para Zurique, aqui na Espanha, e eu trabalhava on-site mesmo, no lugar. Só que foi em novembro do ano passado, aí com o lance do coronavírus, deu janeiro, basicamente, eles mandaram todo mundo trabalhar de casa. Então, assim, meio que favoreceu a gente, porque meu contrato era on-site e acabou ficando remoto. Então, cara, a gente aproveitou e A navegou. oportunidade para fazer a travessia, né? Trabalhando. Nossa, foi perfeito, Entendeu? assim, Foi pra isso. perfeito. E a ideia, assim, a gente não sabe como é que vai ser, né, depois de vacina e tudo mais, mas a gente espera que eles continuem com isso, né, com os trabalhos remota, de né? trabalhar remoto e tudo, porque é muito bom para os dois lados, né, a gente acredita que seja, porque principalmente pra gente continuar navegando. Com certeza. A gente conversou um tempo atrás sobre isso aqui no podcast, né, Dudu? Sobre Foi. o que vai ser depois da pandemia e tal, e a gente, assim, aposta também que vai ser, porque o Donato trabalhou na empresa que eu trabalho, ele sabe como é que é lá, e eles tinham essa cultura, pelo menos lá no departamento que eu trabalho, Donato, eles tinham essa cultura de não poder fazer home office, assim. O pessoal pegava muito no pé lá. Eu lembro que uma das meninas que entraram junto comigo, ela falou, poxa, podia ter uma política do tipo 2 vezes por semana, pelo menos, e trabalhar remoto, né, home office, como acontece nas outras empresas de tecnologia. E o gerente o Head of Unit tentou falar com o RH e a resposta foi não, é a política da empresa, não pode, aqui na Clear não pode. No grupo pode, mas naquela empresa não pode, mais ou menos isso. E aí, logo depois veio a pandemia, cara. E aí eles tiveram que formalizar um plano de fazer isso remotamente, porque eles tinham que formalizar as pessoas que estavam remotas, entendeu? E eles não tinham um plano para isso. Então, assim, eu acho que rola. E uma pergunta que ia fazer, foi bom que o Dudu falou desse ponto, eu queria falar, eu sei que você trabalha com TI, e esse mundo de TI é maravilhoso, cara. Esse mundo de TI, a gente é abençoado, a gente tem que agradecer a Deus todo dia, porque não só isso, como o fato de a gente poder ter um emprego aqui na Europa, a gente sabe como é difícil vir para um lugar, para um país diferente, né, e às vezes sofrer até preconceito por causa disso, mas ter um bom emprego aqui, a gente sabe como é. E a pergunta é, e como é que funciona em geral, assim, na comunidade dos velejadores, né? Como é que as pessoas se mantêm? Elas vivem de que renda, assim, geralmente? Cara, tem de tudo que é tipo, cara. A maioria, por exemplo, das que a gente conhece, fala dos brasileiros, tá? Porque a gente não... A maioria dos europeus aqui, eles não vivem no barco, tá? Existe quem vive, mas a maioria não vive no barco. Eles têm barco para lazer. Os brasileiros que a gente conhece, a maioria tem alguma fonte de renda do Brasil. Seja ela de uma empresa que já está estabelecida há alguns tempos, ou de aluguel, ou alguma coisa do tipo. E uma minoria trabalha na Europa e acaba sustentando que nem a gente. A gente não tem fonte de renda no Brasil, nossa fonte de renda daqui. Entendeu? Assim, tem de todo, é bem diversificado, mas acho que a maioria tem fonte de renda do Brasil, o aluguel ou uma empresa, entendeu? Pode crer. Bom, então... E faz também, um ponto que eu esqueci de falar, o pessoal faz muito, que a gente chama também o charter, né? Faz o aluguel, você recebe gente no seu barco durante a temporada, entendeu? É um preço razoavelmente interessante, então assim, tem muita gente que consegue, se você faz bastante charter mesmo, você consegue até, dependendo, ficar o ano inteiro o resto do ano sem trabalhar, entendeu? Caramba. Você abre mão de muita coisa, sabe? Tira a liberdade, né? Não, entendeu? É uma parada bem intensa. Pode crer. E a habilitação é a mesma, Donatinho, que você tinha lá no Brasil? No Brasil? Serve pra cá? Cara, isso aqui é bem descolado, cara. A habilitação que eu tenho do Brasil, ela serve aqui na Europa.
entendeu? E acaba que, como é uma mistura de legislação, cara, assim, porque você pode ter um barco da bandeira de um país e esse barco pode estar em outro país. Você tem um barco da bandeira, por exemplo, nosso barco é da bandeira croata e a gente está na Espanha, nós somos brasileiros, eu tenho cidadania italiana e minha habilitação é do Brasil. Caramba, você é do mundo. Cidadão do mundo. Ou seja, acaba algumas coisas ficam até difícil para as entidades que tentam regular, né? Tá, porque assim, cai no limbo, sabe? Meio que não existe. Para eles é fácil quando o cara é espanhol, o barco dele é espanhol e a habilitação dele é espanhola. Pum, aí é fácil, entendeu? Só que se você começa a mexer com as coisas ali, você vai... meu barco é da Croácia, ou seja, as coisas que eu tenho que ter no barco e etc, tem que responder à legislação da Croácia, os equipamentos de segurança, por exemplo. Então o cara daqui não pode falar, tá faltando um bote salva-vidas. Não, cara, na bandeira da Croácia não precisa do bote salva-vidas. Mas tem coisas que, independente da bandeira, você vai respeitar o... Entendeu? Como, por exemplo, onde você pode parar ou não, cara, quem manda é o país. Entendeu? Mas uma coisa muito, assim, sobre a carteira... É que, assim, primeiro que se um oficial pega a carteira, ele não vai nem saber o que está escrito, o que pode e o que não pode. Ele não sabe a legislação da carteira brasileira, sabe? Ele não... Então eles não vão muito a fundo assim. O cara pede uma habilitação. Você mostrou a habilitação, você tem habilitação, tá na validade? tá bom. Acabou. Entendeu? Ele não julga, assim, o quanto... Porque dependendo da habilitação, tem muita habilitação que, assim, depende de quanto afastado da costa você pode ir, né? Tem muitas coisas envolvidas, mas assim, como eles não têm conhecimento da legislação da carteira brasileira, eles não têm como julgar. E acaba caindo no limbo, entendeu? Por exemplo, se eu sou um cidadão residente da Espanha, estou com um barco de bandeira espanhola e estou usando essa habilitação brasileira aqui e saio de um range da costa aqui que deveria ter outra habilitação, aí o cara pode ir lá e pode reclamar, entendeu? Porque isso preenche alguns parâmetros da legislação, entendeu? Só que assim, a parada fica tão mesclada, cara, que você não tem como, entendeu? Como é que você vai dizer pro cara que tá com a bandeira de outro país... Com a habilitação de outro, com a cidadania de outro... Então os caras assim, você tá com a habilitação, beleza. Tá tudo certo, você não tá fazendo... Você sabe o que você tá fazendo. Esse lance da habilitação, assim, acaba pegando mais para a seguradora, entendeu? Se você vai fazer uma viagem internacional com a habilitação que eu tenho, a seguradora não vai te cobrir, entendeu? Ela nem vai te dar. Se você for tentar fechar o seguro, ela nem vai fechar o seguro para você, a menos que tenha uma pessoa capacitada para fazer essa travessia internacional, entendeu? Então acaba sendo mais pela seguradora para na hora de dar um sinistro eles te cobrirem, do que para provar para a polícia, para a capitania ali, tá aqui minha habilitação, não me multa, entendeu? Entendi. Acaba sendo mais para a seguradora do que para isso. Entendeu? E para você tirar uma uma viagem internacional, qual o curso que você tem que fazer? Cara, existem várias entidades, cara. Assim, cada país tem várias entidades reguladoras, entendeu? Entendi. A gente vai tirar a próxima, que é uma inglesa, que é da Araway. É uma senhora bem reconhecida internacionalmente. Mas se eu, por exemplo, tivesse uma do Brasil, se eu tivesse a de capitão do Brasil, capitão amador do Brasil, poderia também, eles me iriam cobrir também. Entendi, pode crer. Cada um tem suas vantagens, desvantagens, por aí vai. Pode crer. Olá, meu nome é David Scodino e eu queria te contar que o botão de inscrever desse canal é mágico. Clique e ganhe 2 amigos imediatamente.